Graças a Deus, amados irmãos, aqui quem vos fala é o missionário Denis Brasil. Começamos hoje uma série de mensagens, porções de fé. E para começar a nossa mensagem, nós vamos começar a meditar no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, onde fala a origem da fé, fala a natureza da fé, fala o que a fé é. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber, e o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Ora, a fé é a certeza. Em primeiro lugar, a fé é a certeza. É a convicção daquilo que a gente espera vai acontecer. Em primeiro lugar, para recebermos algo de Deus, precisamos ter a convicção. Em primeiro lugar, as pessoas, elas não recebem de Deus algumas coisas porque elas não têm a convicção, elas não sabem se é a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela é revelada na sua palavra. A vontade de uma pessoa é revelada através das suas palavras. Exemplo, quando eu quero beber água, eu peço para alguém, me alcança o copo com água. Assim eu estou expressando a minha vontade para mim beber água. A pessoa então sabe que eu quero beber água. Da mesma maneira, como é que eu sei a vontade de Deus? Quando eu conheço a sua palavra. Deus e sua palavra são o mesmo caráter. Deus não muda. Deus, o que ele pensa é o que ele fala. E o que ele fala é o que ele é. Então, em primeiro lugar, a fé é a certeza. No dicionário Strong, a palavra fé significa convicção de algo que é verdade, ou crença com relacionamento com Deus e as coisas divinas. Então, a palavra fé é a convicção de algo que é verdade. Em primeiro lugar, fé é a verdade de Deus. Fé é a substância que Deus colocou dentro do homem para que ele possa, então, viver uma vida de vitória no mundo. E no outro dicionário, no dicionário Weiner, fé significa persuasão, firme convicção naquilo que ouviu. Porque as pessoas, às vezes, elas não têm a convicção, porque elas não ouviram. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, vem não apenas ouvindo a primeira vez, mas ouvindo a segunda vez. Isso significa que fé é diferente de escutar. Muitas pessoas, elas escutam, mas elas não gera fé nelas. Elas não ouvem, porque escutar entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas quando ouve, entra no ouvido e cai para o coração. Essa é a diferença de a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nós temos que ter em mente que para recebermos algo de Deus, precisamos ter fé. E é isso que eu quero te encorajar hoje, a você entender mais sobre fé, a você compreender que fé é um assunto de vida ou morte. Em Romanos capítulo 1, versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo diz que o justo, ele vive pela fé. Ou seja, o oxigênio, assim como nós seres humanos precisamos do oxigênio para respirar, para ter vida, o oxigênio do justo, o oxigênio do crente, daquele que tem Cristo como Senhor e Salvador, que nasceu de novo, é a fé. Por isso, se não tem fé, já está morto. Se não tem fé, já morreu nos propósitos de Deus, no seu chamado, daquilo que Deus tem para você. Por isso, nesse dia eu quero te incentivar a você gerar fé no teu coração, a ouvir e ouvir a palavra de Cristo, meditar nos evangelhos. Como é que eu aumento a minha fé, missionário? Meditando nos 4 evangelhos, os evangelhos sinóticos, os evangelhos que mostram como Jesus operou por meio da fé, como Jesus andou sobre as águas, como Jesus curou os enfermos. E Jesus disse em João, aliás, capítulo 14, versículo 12, ele diz: farão as obras que eu faço e outras maiores. Ou seja, no momento em que a fé é gerada, a fé pode fazer as obras que Cristo fez. Eu quero deixar essa palavra hoje, nesse nosso primeiro momento, porções de fé, que você viva na fé, que você gere fé nesse dia, gere fé naquilo que a palavra diz. Fé
não é simplesmente pensamento positivo. O mundo tem pensamento positivo, as pessoas pensam positivo. Mas a palavra de Deus não é pensamento positivo, a palavra de Deus é a verdade. Fé é crer no que Deus diz, fé é falar o que Deus fala. No nosso segundo encontro eu vou estar falando sobre a fé e as suas ações correspondentes. Mas hoje eu quero que você entenda que fé é a certeza. Para você receber de Deus, você tem que ter certeza de que aquilo é a vontade dele. E a vontade dele está expressa na sua palavra. Que Deus abençoe em nome de Jesus.